caras perguntam como conhecer a menina certa para mim. E a resposta é There she is. All right, come on, Morty, let's go. Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place? It's Dimension 35C, and it's got the perfect climate conditions for a special type of tree, Morty, called a megatree. Oh, man, well, thank you. All right, calm down. Listen to me, Morty. I know that new situations can be intimidating. You're looking around and it's all scary and different, but, you know, meeting them head on, charging right into them like a bull. That's how we grow as people. I'm no stranger to scary situations. I deal with them all the time. Now, if you just stick with me, Morty, we're gonna be... Holy crap, Morty, run! Vou comer sim, sua vagabunda. E fica quieta aí, senão eu te mato, hein? Fica quieta aí, Hoje eu acordei pensando, cara, e se Zeno Zonizilo tivesse uma parceria com Rick e Morty? Como que seria? Como que seria a classe dos personagens? Como que seria o enredo e a história? Hoje eu vou explicar a minha teoria da parceria que nunca vai existir em Zenos, infelizmente. Explicando aqui rapidamente o que é Rick e Morty. É uma série de comédia com teor ácido e humor negro, onde seu avô e seu neto ficam altas aventuras estranhas de conteúdo duvidoso e questionável, e muita piada sexual e muita violência para quem gosta. E praticamente está disponível tanto na HBO quanto na Netflix, resumidamente. E agora que eu expliquei o que é Rick e Morty, poderia começar o enredo da história. Para a história de Zezé eu pensei em vários cenários. Eu vou contar minhas versões da história, que eu meio que fiz meio que uma espécie de roteiro para produzir essas histórias. A primeira história que eu imagino que aconteceria nessa parceria de Rick, Morty e Zeno seria o seguinte: em um fatídico dia no universo de Rick e Morty, meio que o Rick e Morty estavam voltando para sua casa, mas que de repente a arma de portais calibrou errado o multiverso onde eles estavam e simplesmente pararam no universo de Zenos e na rua 6. Sim, eu tive preguiça de fazer um roteiro, eles procurando Belliwis. E o Rick simplesmente fala, pô, a gente tá no universo errado. O Morty fala, concorda, e aqui começa a história. E agora para falar se o Rick e Morty fossem jogáveis, que sim, dessa parceria eles vão ser jogáveis. Cara, eu pensei em dois cenários. Ou o Rick seria um DPS de gelo ou um DPS de Ether. Ou ele poderia ser um anômalo ou um atacante. Já o Morty podia ser um sub-DPS ou um DPS. O Rick decide com o Morty que não vai falar com Belly e com Iz, praticamente mudando todo o rumo da história, falando que daria um jeito e tal. E magicamente o Rick tira um controle, um detectador de energia. Ele percebe que existe uma certa energia concentrada na região da península. Então ele decide, ele e o Morty, eles irem dar uma olhada sobre essa tal energia. Chegando lá, eles descobrem que não era energia, em si miasma, éter. E o Rick, que não é trouxa, fala, nossa, esse mundo já tá ferrado, mano. Como eles deixou um fungo deixar chegar a esse nível. O Morty fala, como assim, Rick, um fungo? O Morty explicaria de uma forma intelectual, falando que o éter não era pra estar ali, que se desenvolveu, que a humanidade já fracassou miseravelmente, cara. E mesmo se eu quisesse, eu não conseguiria resolver absolutamente nada, porque é aquela coisa, já mudei o rumo desse universo aqui, mexer mais só vai estragar o que já tá estragado. E o Morty fala, nossa, pior que você tem razão. Mas só que tudo ali era uma armadilha. Simplesmente apareceu o Rick maligno, ou o Rick do mal. Um dos Ricks que o Rick original tem mais ódio, onde que o Rick do mal matou a sua esposa de 20 anos atrás. E apareceu para ajudar ele nada mais nada menos que o Morty Evil. E simplesmente junto com o criador. Cara, aqui é onde o Rick e o Morty ficam putos e começa o combate. Mas nessa linha alternativa, infelizmente o Rick e o Morty originais simplesmente foram mutilados, exterminados e mortos. E praticamente a história seguiu o rumo. A gente só consegue encontrar na história principal do ZZZ só o cadáver e algumas coisinhas, tipo, não sobrou nada, só sobrou ossos e a roupa do Rick e Morty. E não sobrou mais nada, tudo foi saqueado. E aqui diante a história do Zenith continuou normal, como sempre.
Agora vamos para outra história paralela que eu acho que aconteceria. Aconteceria a mesma coisa, o Rick e Morty chegariam no universo de Zenith, mas só que em vez do Rick anterior, que era ignorante, queria fazer tudo sozinho, dessa vez ele decide seguir o rumo normal da história, onde que ele vai finalmente conversar com Belly e Izzy explicando: eu tô preso nesse mundo, eu só consigo ir embora quando eu acabar com miasma ou quando eu conseguir resolver o problema da carga de energia da minha arma de portais. Aqui a Belly ou Izzy, dependendo do protagonista que você escolheu, meio que decidem ligar pra Miyabi, e a Miyabi vai e chama a sessão 6 pra tentar resolver esse problema. E o Rick fica puto falando: mano, vocês estão me enrolando, vai chamar as forças especiais. O Morty, como tem que ter comédia nessa história, ia falar: puta que pariu, olha o tamanho daquela assistente, num tom de humor que duvidoso, como sempre, fanservice. Mas aqui voltando aqui à história. A Miyabi explicaria pro Rick e pro Morty como que funcionaria as coisas. E o Rick, sem paciência, simplesmente fala: bora, Morty, eles estão enrolando. E de novo eles tentam insistir no erro e na ignorância. E nesse exato momento que o Rick ia embora, apareceu o Esquadrão Obos, trazendo informações que já tinham a localização exata do criador. Rick e Morty falou: bora, porra! E decidiram ir. Chegando lá, se deparam com o criador. E foi uma batalha simplesmente épica. Mas infelizmente o Morty foi de base. Infelizmente. Só sobrando o Rick. E aqui o Rick, ele consegue armas de portais. Ele volta pro seu mundo e meio que clona o Morty com as lembranças. E aqui infelizmente é outro final triste. Agora tem um terceiro cenário que eu acredito que esse aqui vai ser o ideal, o mais próximo que eu imagino que vai acontecer, se fosse acontecer. Que seria, eles colocariam um equilíbrio entre o universo de Zenith e o equilíbrio dos personagens do universo de Rick e Morty. Ia ficar o meio a meio, resumindo o que eu ia falar. Ia acontecer a mesma coisa, mas só que aqui o Rick e o Morty ia se ajudar com a Xuan, com a Miyabi, cara, e entre os outros. Aqui ia acontecer a mesma coisa na história principal, mas só que o porém é que no meio do caminho o Rick e Morty meio que são encurralados por uma névoa de miasma, onde começam a ter alucinações dos seus piores pesadelos. Rick começa a ter um devaneio, uma loucura, um delírio, com a sua esposa de 20 anos atrás tentando matar ele se lamentando, e o Morty tendo suas alucinações de os familiares dele chamando de fracassado, de ruim. E aqui foi uma luta constante. Aqui os dois conseguem vencer por muito pouco, mas por muito pouco mesmo. Estão todos ferrados. Agora o Rick e Morty indo para a luta final. Aqui existe dois tipos de escolha: ou enfrentar o criador de frente, ou ficar só como suporte. Se por acaso o jogador escolhesse atacar, ele seria encurralado e morto pelo criador, e o criador usaria o corpo do Rick e do Morty como fantoches. E a segunda opção seria o seguinte: ele escolheria ser suporte e o Rick e Morty finalmente teriam conseguido sobreviver ao criador e finalmente conseguiriam ter um final entre aspas feliz. E magicamente a arma de portais do Rick que conseguiria voltar, eles voltariam pro mundo normalmente. Ou também tem outra opção também, o Rick meio que cansou da batalha e simplesmente falou pro Morty: bora, vamos fingir ser morto, vamos embora, vamos largar isso daqui e acabou. Também é uma opção. E o final da primeira opção, caso eles tenham perdido e o criador tivesse roubado o corpo do Rick e Morty, provavelmente a Xangô ou a Xangô ou a Miyabi iriam ter que eliminar o próprio Rick e o próprio Morty, e nessa morte provavelmente eles não seriam lembrados. Infelizmente nessa parceria e nessa escolha que o jogador teria um final extremamente triste. Ou também seria o seguinte: o Rick e Morty meio que estavam em uma aventura, a arma de portais estava descalibrada e acidentalmente eles vieram parar no universo de Zenith. O Rick falou: Morty, vamos aproveitar esse universo, essa realidade nova. Eles saquearam, roubaram, fizeram tudo que tinham que fazer e simplesmente foram embora do universo de Zenith depois, dando praticamente nenhuma consequência pro universo de Zenith. E com toda essa história que eu contei, infelizmente eu não sei contar a história direito. Eu tentei ao máximo pegar a essência do ZZZ e do Rick e Morty, mas eu sempre teve aquele ponto, eu dava destaque em um, dava destaque em outro, um outro ficava apagado.
Me perdoe por eu não ter elaborado uma história tão boa pra essa parceria que nunca vai acontecer. E eu vou explicar o porquê. Cara, Rick and Morty é uma série com muito teor, com muito humor ácido, muita violência. O pessoal da Royalverse vai simplesmente ver isso aqui e falar: cara, o desenho é legal, o problema é isso. E mesmo assim teria uma complexidade pra criar história, pra não ter conflito entre os universos. Teriam que escolher se fosse uma missão, uma história principal ou mais uma missão de agente. Como que ficaria essa parceria? Como que seria o holograma dessa parceria? Quanto tempo duraria? Quanto custaria a skin? Só seria problema atrás de problemas. E eu acho que essa parceria é totalmente impossível de acontecer. E ao mesmo tempo que quase impossível de fazer uma história sobre essas duas obras, porque elas não têm muita, assim, como eu posso dizer, muita compatibilidade. Por mais que tenha muitas coisas semelhantes, é quase impossível tu fazer uma história boa, que vai conseguir encaixar o Rick and Morty e o universo dos aliens. Eu ouso dizer que seria uma parceria muito bizarra se acontecesse, mas infelizmente nunca vai acontecer essa parceria.